Pessoal, vou chamar aqui minha amiga, a jornalista Laura Capriglione. Tudo bem, Laura? E aí, meu amor, tudo bem? Estamos ouvindo a Rose aqui falando, a dupla confrontação China e Rússia é muito perigosa. Graças a Deus que nós estamos do lado deles, né, mano? Não, a geopolítica voltou com muita força. Cara, tá muito bacana. Não, tá bacana agora, porque agora o imperialismo está perdendo, entendeu? Está perdendo. Agora eles têm finalmente um inimigo à altura, que é a China. Né? Não é só a China, não, que é os BRICS, mano, é os BRICS. Não, a Sul Global, a Rússia, o Sul Global, é uma turma unida, eles estão apavorados com isso, eles sabem que eles não têm como ganhar. Eles estão apavorados, e você quer saber? Eu estaria também, entendeu? Se tivesse no lugar deles, ver gente, assim, porque é o seguinte, você reparou, Miguel, que os caras conseguiram criar um grande país mundial, que são os BRICS, né, que tem assim, o seu parque industrial, que não é São Bernardo, é a China inteira. O seu grande parque de guerra, que é quem? É um setorzinho ali, é uma fábrica ali, é a Taurus aqui no Brasil. Não, é um país inteiro, é a Rússia. Eles conseguiram criar um país inteiro que é para fazer, como é que chama aquilo? Soft power. Quem melhor do que o Brasil? Quem melhor do que o Brasil? Então, os caras conseguiram fazer um país que tem especialidades muito maravilhosas, entendeu? A África do Sul, que é incrível, a Índia, que é incrível, entendeu? Então, nós estamos com o melhor da humanidade hoje em dia. Pô, e não é assim, os BRICS são maravilhosos quando você pega e toca um pandeiro e um atabaque. Não, porque tem arma forte. Não, eles produzem os iPhones. É a China que produz, né? Enfim, tudo que há de melhor no mundo está saindo da onde? Os melhores matemáticos do mundo estão saindo da onde? Da Índia. Então, é isso, quer dizer, são países que estão usando as suas diferenças não como uma fraqueza, né? Mas, ao contrário, como a sua força, né? E cada um segurando a parte dos pratos que compete a gente para fazer a disputa com o poder americano, europeu, colonial, israelense, e por aí vai, né? Então, eu acho incrível, esse grande país dos BRICS, vamos pensar num país, né? Em vez de pensar numa associação de países, porque é incrível, né? Nós estamos, tá tudo agindo muito em sintonia, né? O Brasil fala sobre, o presidente Lula fala sobre a África do Sul com a autoridade de quem já foi vítima do apartheid e sabe a violência do apartheid, a África do Sul vai lá e se apresenta. Então, enfim, é um negócio. Eles estão perdendo completamente a narrativa, né? Então, nós vamos ter isso, Miguel, que eu queria falar com você, e queria perguntar para você, porque, cara, como que o Biden vai ganhar essa eleição, cara? Como o Biden vai ganhar essa eleição? Tendo um cara... Qual é a principal plataforma hoje, política, do Trump nessa disputa eleitoral? Você sabe qual é? Qual? A gente não vai se meter em conflitos internacionais, nós vamos pôr mais um dinheiro em conflitos internacionais. Ele sacaneou a OTAN. Ele falou, eu vou sair da OTAN e vou deixar esse pessoal explodir sozinho. Explode. Então, você percebe? Então, aquela coisa, eu ouço muita gente falando, mas a situação do Lula vai ficar muito ruim se o Trump ganhar. Calma aí, gente, a política internacional não é isso, entendeu? Porque o Trump e os republicanos, historicamente, sempre se meteram em conflitos internacionais numa intensidade muito mais baixa do que os democratas. É só olhar as escaladas na Guerra do Vietnã, as escaladas na guerra, sempre foram patrocinadas.
a caçada ao Osama Bin Laden, todo mundo se lembra daquela cena do Trump com a Hillary Clinton, ali comemorando a morte do Osama Bin Laden, lembra disso? Assim, uma cena das mais vergonhosas da espécie humana, porque alguém celebrar a morte de outro ser só sendo um doente, né? Então, você vê essas escaladas, a guerra do Iraque, quem é que foi perseguir o Assange antes de mais ninguém? Foram os democratas ou foram os republicanos? Foram os democratas, entendeu? Então, eu acho muito interessante, sabe? Nós estamos vivendo um momento de o Império não sabe mesmo o que é que ele tem que fazer para segurar essa força enérgica, vital e tal, que é representada pela maioria esmagadora da população mundial, diga-se de passagem, né? Então, é isso, nós temos gente em todos os continentes, nós temos a maioria da população mundial, nós temos os principais centros de inovação no mundo, tanto na arte, quanto na cultura, quanto na guerra, quanto não sei o que lá. Não é troco de nada, bicho, que o Sun Tzu vem de onde vem, entendeu? Quer dizer, são caras que têm um conhecimento gigantesco sobre a arte da guerra desde há muito tempo. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento muitíssimo interessante, sabe? Muitíssimo interessante na história da humanidade, total. E aí você vê, do lado deles, o que tem? Tem os Estados Unidos, tem a Europa acuada, desesperada, sem saber como produzir alimento. Vê só. Não é que nós estamos... A Europa tá querendo fazer uma... Como é que chama aquilo? Uma reserva de mercado sobre alguma coisa. Não, está querendo fazer uma reserva de mercado sobre alimento, entendeu? E os caras estão... os agricultores da Europa inteira estão se levantando. Cara, então você tem os Estados Unidos junto com uma Europa acossada pela hipercompetência dos países emergentes, né? E muitas vezes os caras falam assim, o agronegócio do Brasil é uma ameaça aos agricultores europeus. E é mesmo, o negócio é. Então, você vê, eles estão acossados por isso, por uma inflação enorme e tal, não sei o quê. Aí você tem Israel, que perdeu completamente a narrativa, né? Você viu a história dos artistas do Festival de Veneza, exigindo do Festival de Veneza que proíba a presença de filmes israelenses, numa estratégia de fortalecimento da ideia do bloqueio, né, contra Israel. Porque é um país genocida, porque é um país que perdeu a razão no mundo, porque é um país que, enfim... Então, quem é que está na defensiva, meu? Não somos nós, não. Nós estamos, acredito, de uma maneira muito interessante no game, muito fortemente no game mesmo. Laura, sabe que até a década de 60, até a década de 70, na verdade, né? Antes do Brasil construir refinarias, o Brasil dependia de, a cada 15 dias, chegar um navio com gasolina nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos quisesse parar o Brasil, era só atrasar o comércio de navio. Imagina o que essa dependência provocava. Né? Você vê que a coragem de um cara como João Goulart, a coragem do próprio Vargas, né? Que o Brasil tinha uma dependência real, que não tem mais. O Brasil não tem essa dependência. O Brasil até depende, por exemplo, hoje em dia, de importar diesel, né? Mas pode importar da Rússia, pode importar da Índia, e são só 20%, quer dizer, é muita coisa. Não, mas porque a gente vendeu as nossas refinarias, né? Vamos falar real. E paramos de... Não, era para ter refinaria, o Lula tentou fazer. Lógico. Lava Jato, você viu agora o que está produzindo um certo ruído entre a relação do Lula com os liberais hoje, é porque o Lula resolveu bancar a expansão da Abreu e Lima. E eles ficam horrorizados com isso. O Brasil depende... O Brasil é um dos maiores consumidores do mundo de diesel, porque o Brasil não tem trem, tudo depende de caminhão. Então, o Brasil tem que ter segurança energética, produzir o diesel aqui. A gente já tem petróleo,
vamos refinar o petróleo aqui, é o básico do básico. Não é nenhuma coisa comunista, soviética, isso é o básico do básico. Né? Mas já começou o ruído. Enfim, o Brasil não depende mais. O grau de dependência do Brasil do exterior caiu muito. O Brasil tem reservas externas, o Brasil tem mercados ampliados, o Brasil não precisa dos Estados Unidos muito. Hoje em dia é importante, é 20% das exportações, mas 15%, aliás, né, ou menos, vão para os Estados Unidos, mas o Brasil tem um mercado amplo, e o Lula, agora nesse encontro na Etiópia e no Egito, ele percebeu uma coisa, ele fala isso, ele fala que a Nigéria, né, que é um dos grandes países da África, tem uma população muito grande, né? Aqui a população da Nigéria é de 213 milhões de pessoas. Lá, é gente pra caramba. Aí ele falou, pô, o fluxo comercial do Brasil com a Nigéria é ridículo. Ele fala isso, é ridículo. O Brasil pode multiplicar em 10, 20 vezes esse fluxo comercial, e vai fazer. Quando esse dinheiro começar a entrar no Brasil, o dinheiro do fluxo comercial, quando os nigerianos começaram a comprar produtos brasileiros, inclusive por isso que eu acho que o Lula, até escreveu sobre isso, o Lula fez uma aposta. Beleza, eu perco aqui, né, perco um pouquinho do amor dos liberais, né, que eles, o Lula está falando isso global, perco um pouquinho desse amor, perco uma popularidadezinha nessa classe média imbecil, né, que vai ficar, que o Lula está falando mal de Israel, não sei o quê, mas ele vai ganhar lá na frente, quando entrar esse dinheiro e gerar emprego no país. Vai ganhar. O Lula sabe a hora de se arriscar. Isso eu acho bonito. Ele sabe a hora de correr um certo risco para colher lá na frente. Né? E ele tomou esse risco. Miguel, o que você está falando é perfeito, entendeu? É tão perfeito que eu vou te dar o testemunho desta minha pessoa hoje de manhã assistindo Bom Dia Brasil. E aí a Miriam Leitão teve que dar a notícia de que o Brasil está recebendo bilhões de investimentos. Está tendo essa reunião agora, lá, aí no Rio, aliás, né, que o Haddad está participando e tal, não sei o quê, e é um monte de dinheiro que está sendo liberado neste exato momento para proteger a floresta equatorial, para proteger não sei o que lá. É um negócio assim. A Miriam Leitão, juro, eu não queria estar na pele dela, tendo feito o papel que ela desempenhou no período do golpe. Cara, ela estava gaga. Eu convido todo mundo que esteja aqui nos assistindo a pegar e ver o Bom Dia Brasil, a participação da Miriam Leitão. Cara, ela balbuciava as notícias por conta de não ter como refutá-las, entendeu? Não tem, porque quando você cobre um encontro de ministros de Estado com presidentes de bancos centrais, tem muito olho olhando para isso tudo. Não dá para você pegar e inventar uma cascata, como eles inventaram contra o Lula na época só do impeachment, na época só do golpe, na época só da prisão do Lula e tal. Entendeu? Então, não dá. Ela falava gaguejando, porque o Lula é isso mesmo que você falou. O Lula está trazendo dinheiro. Cara, quando você vê o preço hoje do euro, eu, uma hora aí, estava vendo o preço do euro, porque um amigo meu está aqui, enfim, X. O euro está cotado em 5,2 reais. O euro, cara, você lembra, Miguel, que a gente pegava e falava em euro, era um negócio assim que parecia que a gente estava falando do Espírito Santo, amém, entendeu? 5,2. Então, eu acho que nós estamos jogando um grande jogo. O Lula está jogando um grande jogo. O Lula não é um cara que quer passar para a história como um cara que foi presidente do Brasil. Eu tenho certeza absoluta disso, entendeu? O Lula é um cara... Você sabe que aquele embaixador, Samuel Pinheiro Guimarães, puta cara maravilhoso, que trabalhou junto com o Amorim no Ministério das Relações Exteriores. O Samuel, uma vez eu fui entrevistar o Samuel e falei... E a gente estava começando a perder tudo, né? Era golpe, era isso, era aquilo outro. E aí eu perguntei para o Samuel, como que você acha que o Lula quer passar para a história? Porque ele já trabalhava com o Lula há muito tempo, né? E o Samuel chegou e falou assim, o Lula me perguntou uma vez como é que eu achava que ele passaria para a história. E eu respondi, olha, o Mao Tse Tung, na Britânica Online, o Mao Tse Tung,
na Britânica Online, merece hoje 5 linhas digitalizadas. 5 linhas. Aí Samuel, perguntei para o Lula, quantas linhas você acha que você vai merecer? Olha que pergunta. Gente, olha que diálogo louco. O Lula pegou e falou, ok, cara, e olha o que esse homem está fazendo, entendeu? Olha o que esse cara está fazendo. Porque ontem a nossa querida Sinara Menezes falou uma coisa que eu não tinha lido ainda e gostei muito de ela me ensinar, entendeu? Que ela pegou e falou, Laura, quando teve o Holocausto contra os judeus na Alemanha, na Polônia, enfim, naquele pedaço todo mundo lamentou os 6 milhões de mortos depois de mortos, né? O que o Lula está fazendo hoje é o seguinte, é que ele está tentando evitar os 6 milhões de mortos, os 2 milhões de mortos, os milhões de mortos. Ele é o cara que está tentando se colocar contra o Holocausto antes que ele se manifeste em toda a sua dimensão cruel. Quando a gente conseguir a paz no Oriente Médio, como é que você acha que vai ser a memória do presidente Lula e dessas manifestações do presidente Lula? Como você acha que vai ser? Quando a gente, como vamos ser o polo dominante no mundo, porque os Estados Unidos são a própria expressão da degradação, da decadência, a decadência do Império Americano. Quando eles deixarem de ser isso, a Europa deixar de ser o que é, como você acha que vai ser a memória do presidente Lula? Vai ser gigante, cara. Sabe assim? Vai ser um cara que ajudou a salvar o mundo de grandes tragédias. Então, olha, eu fui na passeata lá dos bolsonaristas. Foi lá. Ok, eu fui. Era grande? Era grande. Agora, cara, a quantidade de... Desculpa falar, né? Porque eu já nem posso mais falar tanto, porque, afinal de contas, eu estou com 64 anos. É triste você ver uma manifestação em que só tem pessoas da minha faixa etária, entendeu? Quando o PT faz as suas manifestações em que só tem gente da minha faixa etária, eu fico triste. E eu olhei para aquela manifestação bolsonarista, a quantidade de homens, de brancos, de velhos, de... Você fala, meu, isso aqui é um projeto... já está morto, só não deitou, entendeu? Mas não deitou ainda. Isso não significa que eu ache que nós vamos fazer daqui uma transição para o paraíso felizes da vida. Mas, cara, quando você vê o que é que o Milei está tendo que enfrentar para pegar e fazer passar o programa dele, porque tem uma greve geral na Argentina todo dia. Hoje, os aeroportos argentinos, tudo parado, tinha um voo para a Argentina, sabe assim? Perder, a gente perde, mas a resistência nossa está sendo inacreditável, entendeu? E a gente está dando exemplo, entendeu, de sobrevivência. A gente, sinceramente, eu me sinto muito feliz de estar envolvida nesse corpo coletivo, entendeu? Que apareceu nos desfiles das escolas de samba, entendeu? Do Rio de Janeiro, principalmente, que aparece na resistência em Gaza, que aparece em um monte de cenas, né? Que a gente pega e fala, meu, que país incrível, que resistência incrível, que força titânica, né, que esses caras têm. Os chineses, que foram o povo mais humilhado do mundo, mais até do que os árabes. Foram um povo escravizado, foi um povo que foi... a China inteira virou uma cracolândia. Você imagina um negócio desse, cara? Que foi o que os ingleses fizeram na virada do século XIX para o século XX, transformar a China inteira numa cracolândia através da guerra do ópio, entendeu? Esses caras, com todo o sofrimento deles, conseguiram se reerguer. Eles foram... eu não sei se eu já falei isso para você, Miguel, na construção do Canal do Panamá, a principal mão de obra, porque já tinha acabado a escravidão, né, o tráfico negreiro, a principal mão de obra era chinesa.
E você sabe qual foi o maior produto de exportação do Panamá durante a construção da Guerra do Panamá? Durante a construção do canal do Panamá? Qual foi? Cadáveres de chineses. Cadáveres de chineses que eram vendidos como se fosse pelo Shopee, entendeu? Para todas as escolinhas de farmácia, de enfermagem, de medicina. Teve um boom de cadáveres de chineses a um tal ponto que o preço do cadáver caiu a 10% do que era antes da construção do Canal do Panamá. Sacou como é que esse povo foi vilipendiado? Os Estados Unidos proibiram a imigração de chineses, permitiram a imigração do mundo inteiro, mas de chineses não, entendeu? Então, cara, e é isso, né? Eles são o grande chão de fábrica do novo mundo, né? Então, bacana a gente tá. Nós estamos na resistência e estamos indo bem, eu acho. Deixa eu colocar aqui meu colega, o Rogério Dutra, chegou, já vou me despedir de você, liberar você, se você quiser ir. Só lembrar, bem-vindo, Rogério, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde, boa noite, Laura, Miguel. Bom estar aqui com vocês. Ô, Rogério, você achou que eu estava muito otimista? Eu achei que você está um pouco otimista, mas eu não acho que o otimismo é ruim, não. Tá? Eu acho que, pelo contrário, se a gente não tiver um horizonte de sentido, a gente não luta, né? É isso aí, cara, é isso aí. Eu estou buscando esse sentido. E olha, eu acho que o Lula é tão incrivelmente... Não, o cara é um gênio, né? Você pode discordar do Lula, mas você não pode negar que o homem é um gênio, né? E eu acho que o Lula vê essas camadas, entendeu? Vê essas camadas de possibilidades, entendeu? De encontros na diferença absoluta, entendeu? Porque é óbvio que entre nós e os chineses... Se bem que eu descobri outro dia um livro falando sobre a influência dos chineses no Segundo Império, que eu até vou ler agora, porque acho que deve ser uma coisa interessante. Mas quando você... Só mais uma curiosidade. Você sabe que o Ho Chi Minh, na época que o Vietnã era dominado pela China, o Ho Chi Minh morou no Brasil. Você sabia disso? Ele foi garçom aí no Rio. Foi garçom de Santa Teresa e lá. Exatamente. Então, cara, tem tanta coisa legal e tem tantos encontros incríveis que eu acho que agora que a gente está abrindo um pouco a nossa possibilidade de entendimento de quem nós somos, a gente vai encontrar um monte de outras coisas, além de O Vento Levou, além da Noviça Rebelde, além enfim, além de tudo isso, entendeu? Além eu acho que a gente vai encontrar conexões com os povos africanos, com os povos asiáticos, com os povos indígenas, que é o que está acontecendo. Você vê que o Carnaval do Rio esse ano foi uma aula de geopolítica, né? Vamos falar real, o povo inteligente que é o povo carioca, né? Então, é só isso que eu queria falar. Eu acho que a gente vai começar a descobrir encontros que se tornaram desencontros e que agora vão se tornar potência para a gente viver nesse mundo que a gente quer que não acabe tão cedo, né? Então é isso. Mano, beijo para vocês. Um beijo, Laura. Até a próxima. Boa semana para você. Obrigado. Para você também, querido. Para você também, Rogério. Você também. Beijão, Laura.